No último programa você mergulhou conosco em Fernando de Noronha e conheceu um pouco de toda a sua beleza também embaixo d'água. No programa de hoje conheceremos um pouco mais sobre este belíssimo Parque Nacional. O arquipélago é formado pela sua ilha principal e mais 20 ilhotas e rochedos, um patrimônio ambiental brasileiro declarado Parque Nacional Marinho em 1988. O Parque Nacional é uma área que a população brasileira resolveu reservar ela para conservação. Por que foi assim, né? Isso é um decreto presidencial que cria o Parque Nacional, porque aqui a gente tem condições ecológicas, cênicas e animais que estão aqui, que só existem aqui. A gente tem uma condição ímpar, né? Você imaginar que no meio do oceano surgiu um vulcão e desse vulcão começou a ser colonizado e de repente os bichos começaram a se agregar em torno disso aqui. E aí a condição que a gente tem aqui, ela só existe aqui em alguns outros pequenos locais, tipo Atol das Rocas, São Pedro e São Paulo, algumas espécies a gente compartilha, mas, ou seja, o Parque Nacional é uma unidade de conservação federal e ela é voltada para a conservação dessa área excepcional que a gente tem aqui no meio do oceano. A unidade tem como objetivo proteger e preservar todos os seus ambientes naturais, seja na terra e no mar, proporcionando a todos encontros com essa natureza preservada, tombada pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. O arquipélago surgiu há aproximadamente 12 milhões de anos, através de uma série de erupções vulcânicas, e hoje é um dos santuários ecológicos mais importantes do mundo. Uma força da natureza que nos proporciona o respeito e a admiração por Fernando de Noronha e sua importância como Parque Nacional. Essa questão da conservação aqui em Fernando de Noronha é fundamental. Por quê? Primeiro, Fernando de Noronha hoje é um dos destinos mais desejados pelo brasileiro. Se a gente tem aqui um desenvolvimento que não é sustentável, que não é pensado, não tem um planejamento prévio e principalmente pensando nos impactos que o turismo traz para uma unidade de conservação, para uma área em si, a gente pode pegar uma ilha que é um paraíso ecológico e transformar ela numa outra cidade qualquer que tem algumas praias bonitas, mas que não tem essa condição ecológica que nós temos. Então, para a manutenção da ilha, é fundamental que seja unidade de conservação. Inclusive, isso garante para a população que aqui reside, para os empresários que aqui residem, a manutenção do seu negócio quase que eterna, porque o Parque Nacional ele é criado em grau de perpetuidade. Para você deixar de ser um Parque Nacional, tem que ter uma lei, tem que passar pelo Congresso. Então, na verdade, isso aqui é protegido para o povo brasileiro, a princípio, em grau de perpetuidade. As trilhas da unidade oferecem conforto e tranquilidade aos visitantes, nos levando de encontro aos ambientes naturais existentes na ilha. Os mirantes nos permitem admirar sua riqueza natural de diversos ângulos e perder tempo contemplando suas formas e contornos com milhares de anos. É possível observar algumas espécies da ilha e suas características peculiares e engraçadas e contemplar a Praia do Sancho, eleita em 2014 a mais bonita do mundo.
registrar no coração a beleza do Morro Dois Irmãos, cartão postal de Noronha. No Parque Nacional, o turismo é desenvolvido de forma sustentável, criando a oportunidade para o encontro equilibrado entre homem e natureza, num cenário natural com inúmeras opções de atividades e passeios que atendem a todos os públicos. Um dos objetivos do parque está a visitação, e Noronha é um lugar que vive da visitação, do turismo, e grande parte dela é feita dentro do parque. O nosso trabalho gira em torno de proporcionar visitação de maneira ecologicamente correta, né, e proporcionar que o visitante tenha contato com um ambiente natural preservado, mas que ele também tenha serviços. Hoje a área de uso público ela tem autorizado alguns serviços de apoio à visitação, como por exemplo a Eco Noronha, que é quem vende os ingressos e mantém uma loja e as lanchonetes. Tem as empresas de mergulho, que também são serviços autorizados pelo parque, as empresas de fotografia subaquática e também os passeios náuticos. São todos serviços de apoio à visitação que são formalmente autorizados e monitorados pela gestão do parque, pela área de uso público. E um outro serviço é o de condutores de visitantes. O parque tem hoje mais de 200 condutores de visitantes autorizados formalmente, eles são capacitados, anualmente a gente oferece cursos, a gente abre novas vagas para autorizar novos condutores e é um dos serviços também que o uso público trabalha. As paisagens que hoje existem em Noronha são resultado de uma ação específica da natureza, que contempla em si mesma a grandeza do seu Criador. Basta olhar ao redor e perceber que aqui somos apenas espectadores de uma beleza natural que não é encontrada em nenhum outro lugar. O arquipélago abrange uma área de 26 km², sendo 9 km de plataformas marinhas e de 17 km de superfície acima da água. Um lugar com praia, vegetação e mirantes, mas que deve ser sempre compreendido como parque nacional. Um grande paraíso ecológico localizado nos longínquos do Oceano Brasileiro, suscetível à ação das adversidades do clima e toda a sua força, apresentando uma natureza na sua forma ainda selvagem. Que lá ao fundo nós temos o mar quebrando em algumas rochas. Lá é o rochedo Pedras Secas. E aquele rochedo ele é o marco onde em 1503 o navio ali naufragou, proveniente ali então dessa data que foi o descobrimento aqui do arquipélago de Fernando de Noronha. Então a Enseada de Santo Antônio ela traz essa particularidade, que é a Rata, o Alagado da Raquel, o Rochedo Pedras Secas, a Capela Santo Antônio e o porto aqui de Santo Antônio, que era um local que foi muito utilizado para desembarque ali das mercadorias, daquilo que era proveniente dos armazéns que abasteciam aqui o arquipélago, e tinha o Forte de Santo Antônio como seu marco mais ali regulador de defesa daquilo que é Fernando de Noronha. Um lugar único, cheio de vida e de surpresas, com a presença de um dos raríssimos manguezais oceânicos, ou seja, os que ocorrem em ilhas. O de Fernando de Noronha é o único de todo o Atlântico Sul. Este manguezal se liga temporariamente ao mar durante as marés cheias ou chuvas fortes, propiciando a variação de salinidade necessária ao desenvolvimento desta vegetação.
características grandiosas que permitem realizar aqui, neste ponto distante do continente, várias pesquisas importantes sobre todo este ecossistema único e tão preservado. Tanto o Parque Nacional quanto a APA, ou seja, a totalidade do arquipélago de Fernando de Noronha, é um grande laboratório a céu aberto, tanto na área marinha quanto na área terrestre. O ICMBio tanto executa pesquisas voltadas para a gestão dessas duas unidades, quanto apoia pesquisas de outras instituições, como universidades, institutos de forma geral. Então, Noronha é muito procurado por ser esse ambiente bem particular, uma ilha oceânica, ou seja, um vulcão que surgiu no ambiente oceânico e abriga toda uma peculiaridade de ecossistema. Então, realmente, nós somos muito procurados para apoio a essa pesquisa, tanto oceanográfica quanto terrestre. A partir dessas pesquisas que são realizadas, o que mais chama a atenção com relação a tudo isso, o resultado de tudo isso? É a vida marinha, é a vida aqui no próprio arquipélago? O que mais se destaca nesse sentido? Na parte marinha, a ilha funciona como um grande atrator de vida, Ou seja, a gente é cercado por uma área oceânica muito grande e por ter essas formações recifais, enfim, vários ambientes marinhos, aqui funciona como um atrator. Então aqui nós temos espécies que são apenas visitantes, migratórias, nós temos espécies endêmicas que só ocorrem aqui em Fernando de Noronha. Isso acontece também na parte terrestre. Como é um ambiente terrestre isolado do continente, então tem um grande grau de endemismo aqui, ou seja, espécies que só existem aqui em Fernando de Noronha. Neste pedaço de Brasil, basta olhar ao redor e perceber que aqui somos apenas espectadores de uma beleza ímpar. E mesmo distante da costa, pode-se afirmar, o arquipélago é brasileiro e nossa bandeira traduz a pátria que aqui existe. Ir a Noronha é muito diferente de fazer veraneio em qualquer outro lugar do Brasil. Suas belezas cênicas se apresentam gentilmente ao visitante e esperam dele o cuidado, a admiração e o respeito por tudo aquilo que este Parque Nacional representa hoje e representará no futuro, sendo reconhecido também como cenário de educação ambiental. O Parque Nacional, como ele é dito, um dos itens que existe dentro da lei que cria, a lei que fala sobre os parques, é que a gente tem que ter aqui turismo e que a gente tem que ter educação ambiental. Todas as nossas atividades, elas são pensadas e estamos também trabalhando para que melhor sejam orientadas, para que tenha uma recreação, que as pessoas usufruam e principalmente consigam visualizar. Você vem aqui, vê tartaruga, vê golfinho, vê todos os bichos, porque aqui é um parque. Então a gente quer que as pessoas consigam visualizar isso e que consigam entender que os bichos estão aqui porque isso aqui é um parque. Que aquela natureza que ele está vendo, por exemplo, o Sancho, é uma praia linda, incrível. As pessoas que vieram aqui há 25 anos viram o Sancho de um jeito. Hoje elas vêm da mesma forma e daqui a 25 anos as pessoas vão ver o Sancho daquela mesma forma. Então a ideia é que as pessoas visualizem que os parques nacionais, as unidades de conservação, elas estão ali, às vezes, claro, tem algumas regras, às vezes é um pouco chato no sentido de que você tem que entender onde é que você está, mas aquilo ali garante que você vai conseguir fazer a manutenção ecológica e principalmente também a sua recreação e o seu lazer para sempre. Fernando de Noronha é um sinônimo de paraíso ecológico que oferece encontros diretos com sua natureza preservada, também com o principal protagonista de toda a sua beleza, o mar. Vários golfinhos rotadores estabeleceram aqui sua morada, deixando ainda mais belo o espetáculo marinho de Noronha, que é o único local onde ocorre concentração destes golfinhos em todo o Oceano Atlântico. O arquipélago, como parque marinho brasileiro, é considerado um dos melhores lugares para a prática de mergulho do mundo. Várias operadoras possuem uma permissão especial da unidade para proporcionar aos mergulhadores encontros com a sua vida marinha.
Nossos serviços de mergulho têm, logicamente, o fim de uma aventura, né, como um esporte, mas tem, logicamente, essa questão da conscientização ambiental, que é extremamente importante, né? As pessoas que vêm a Fernando de Noronha, que mergulham com a gente, além de uma experiência única, eles levam para casa todo esse conhecimento adquirido durante os nossos mergulhos, essa questão ambiental da conservação, quão importante é a conservação ambiental, e acredito que Fernando de Noronha seja um prato cheio para isso, né? Embaixo d'água, o que se vê é um espetáculo de vida através de um belíssimo ecossistema submarino, apresentando ao mundo a necessidade de se preservar estes ambientes repletos de vida e de extrema importância para o planeta. Um espaço ideal para diversas espécies marinhas que encontraram aqui o cenário perfeito para a sua sobrevivência, onde os mergulhadores têm a oportunidade de interagir de maneira responsável com todo este mundo submerso. O Parque Nacional foi criado com o objetivo de valorizar os ambientes naturais e a beleza cênica local, protegendo seus ecossistemas marinhos e terrestres, se fazendo presente também em atividades de mergulho. Esse trabalho que a gente faz, a gente acompanha as atividades de mergulho que acontecem dentro do Parque Nacional, tanto nos aspectos de evitar impactos, minimizar os impactos da atividade e também de verificar a qualidade do serviço que é oferecida para o turista aqui em Noronha, né? E esse turista que é oferecido, ele começa onde? Desde o briefing, desde o tipo de equipamento, desde a parte como é realizado o mergulho lá embaixo? Por ser um parque nacional, existem algumas regrinhas que a gente cobra das operadoras que são autorizadas a trabalhar aqui dentro. Então, as operadoras têm que repassar para o turista que elas estão mergulhando dentro de um parque nacional, tem que ter um briefing bem claro explicando que dentro de um parque nacional é um pouco diferente se você está mergulhando em qualquer outro lugar, né? Então, assim, eles têm que repassar claramente esse briefing para o pessoal, para que o impacto na biodiversidade e no meio ambiente seja o mínimo possível. Como é que acontece agora o monitoramento daquilo que essa biodiversidade marinha que existe aqui? Como é que é realizado isso? A gente acompanha a atividade desde do início, né, para ver se o briefing foi dado, se as regras estão sendo cumpridas, outras regras além dessas. E embaixo d'água, a gente monitora a questão de toques em substrato, se está tendo muito toque em coral, se os animais estão sendo molestados de alguma maneira ou não. Existem aqui 40 espécies de aves registradas no arquipélago, que abriga as maiores colônias reprodutivas de aves marinhas entre as ilhas do Atlântico Sul tropical. Fernando de Noronha, que deve ser entendido como unidade de conservação, possui vários atrativos. Belas faixas de areia como a Praia do Cachorro, localizada próximo à Vila dos Remédios. Tem a Praia do Boldró, com uma areia generosa para quem deseja observar o mar e o vai e vem infinito de suas ondas. Na Baía Sueste, uma praia de mar calmo e uma vista de encher os olhos com cenários dignos de cartão postal e extensa vida marinha disponível para ser admirada. A Praia Caieira, onde podemos entender um pouco da formação do arquipélago e é possível observar a alimentação das aves marinhas no cenário diário pela sobrevivência que abrange a natureza de maneira geral. A Praia Cacimba do Padre é uma das maiores da ilha e apresenta como atração o Morro Dois Irmãos através de uma vista sensacional. Fernando de Noronha hoje é verdadeiramente um sinônimo de paraíso ecológico. Ele encanta a todos que têm a oportunidade, assim como o Programa Preservação Ambiental, de desembarcar aqui.
mas de olhar Fernando de Noronha como um parque nacional marinho, que deve ser preservado, aquilo que existe na sua terra, que é a ilha, como aquilo que existe no mar. O mar que hoje encanta com a sua tonalidade de azul e verde, uma ilha que encanta com a sua formação rochosa vulcânica de centenas de milhares de anos, e a própria formação daquilo que é a vegetação que existe aqui, que muitas vezes nos confunde, nos remete àquilo que existe no continente, com vegetações de Mata Atlântica, que se parece com vegetação de Mata Atlântica, se parece com vegetação de Cerrado, se parece com vegetação de Restinga, de Caatinga, perdão, e aquilo que são as suas ilhas maravilhosas que absorvem ali um paraíso submarino, uma vida, um ecossistema marinho muito grande. E sem contar as suas belíssimas praias, que tem essa areia limpa, clara, maravilhosa, e que muitas delas servem de abrigo para as tartarugas marinhas, que tem aqui um refúgio maravilhoso para descansar, para desovar e para também propiciar aí aquilo que é a perpetuação da sua espécie. Então hoje eu faço votos para que você, junto com o Programa Preservação Ambiental, visitando, conhecendo o arquipélago de Fernando de Noronha, traga no seu coração um sentimento muito grande de que isso aqui é brasileiro, mas que acima de tudo é um parque nacional. E que estando aqui, não o trate somente como uma atração turística, mas como um patrimônio ambiental brasileiro que merece a nossa admiração, merece o nosso respeito e que invoca dentro do meio do seu coração essa educação ambiental tão grande de valorizar aquilo que existe no continente, mas que existe hoje também nas ilhas ao redor do nosso país, que é grande, muito grande. A natureza brasileira ela não tem fronteiras, seja no continente, mas seja também no mar. E tudo isso é patrimônio nosso. Cabe a mim e a você conhecer, amar, preservar e levar para os outros a perpetuação, como eu disse agora há pouco, dessa educação ambiental que é tão linda. Isso aqui é um parque nacional que merece ser respeitado e, acima de tudo, preservado por mim e por você. O turismo consciente é uma ferramenta de educação ambiental valiosa, que vem chamar a todos para dividir a responsabilidade pela conservação deste parque nacional e de outros lugares tão belos e ricos espalhados por todo o Brasil, seja na terra, mas também no mar. É um privilégio, né, de saber que, de alguma forma, mesmo que seja um pouquinho, a gente está contribuindo para que daqui a 200, 300 anos isso aqui esteja como está hoje. Eu me sinto responsável por isso aqui. Eu acho que Fernando de Noronha, né, todo mundo que veio antes de mim, fez um trabalho brilhante, estamos chegando aqui e a minha responsabilidade é entregar um pouquinho melhor do que eu encontrei. Confira agora algumas fotos deste programa Preservação Ambiental. Durante vários dias procuramos levar até você um pouquinho do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, suas belezas naturais dentro e fora d'água e sua importância no cenário ambiental. Um paraíso ecológico que deve ser entendido como Parque Nacional e que apresenta ao mundo a grandeza da natureza brasileira. Até o próximo programa.